aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Tema do sermão de hoje: quando o passado não passa. A verdade que cura a alma. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? A epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola bastante pessoal. Paulo tem amigos na cidade de Filipos. A cidade de Filipos, quando lemos Atos dos Apóstolos, é onde ocorreu aquela passagem conhecida em que Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem. Paulo acabou sendo preso, ele e Silas foram açoitados, e diante de todo aquele desfecho, Paulo exigiu posteriormente, Deus ali realizou um grande milagre na vida daquele carcereiro, e ali foi o momento em que Paulo também exigiu posteriormente o pedido de desculpa das autoridades, porque ele era um cidadão romano. Isso era muito válido em cidades como Filipos. Filipos era uma província romana, eles tinham o orgulho de ser entendido legalmente como uma extensão de Roma. Eles se vestiam, tinham seus hábitos e costumes, e Paulo, nesta passagem, está levando em consideração tudo isso. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele disse no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, ele falava de algo que era muito apreciado na cidade de Filipos e em todas as províncias romanas, que eram as corridas de bigas, os hipódromos. Em Jerusalém mesmo em Jerusalém tinha, na época de Jesus, uma parte religiosa, mas Jerusalém tinha uma parte também romanizada. Jerusalém tinha um teatro, Jerusalém tinha um hipódromo, onde se fazia corridas de bigas. É que como o Evangelho, ele trata de questões religiosas da fé judaica, isto não é retratado na Bíblia, mas descobertas arqueológicas. Hoje existem as escavações, e se você for hoje a Jerusalém, você pode ver o anfiteatro greco-romano que existia na cidade, você pode ver as ruínas do hipódromo que havia na cidade, e isto era muito popular. E Paulo está sendo bastante objetivo e dizendo: quando você corre para um alvo, fazendo alusão a este costume tão apreciado por eles, que eram as corridas de bigas, ele dizia: você não pode ficar olhando para trás. Ou você conduz os cavalos via biga na corrida, ou você olha para trás. Mas não dá para correr olhando para trás. Embora isto seja bastante lógico, a gente quer correr olhando para trás. Embora isto seja bastante simples de compreender, é difícil na vida, porque correr olhando para frente é deixar para trás o que ficou
as vezes que as suas atitudes, decisões, condutas e posturas estão pautadas em acontecimentos passados, você é a pessoa que corre na vida, porém corre olhando para onde? Para trás. Vou repetir. Todas as vezes que as suas decisões, posturas, direções estão pautadas em acontecimentos passados, você é esta pessoa que tenta correr a corrida da vida olhando sempre para trás. E é evidente que quando assim fazemos, no final não vai dar certo. Não vai dar certo. Paulo está dizendo isso. E Paulo está citando ele mesmo como exemplo. E por que ele está citando ele mesmo como exemplo? Eu vou ler então com você o que Paulo está falando antes do versículo 13. Então abra aí comigo a sua Bíblia e vamos ler do que Paulo estava falando no capítulo 3, ou de quem ele estava falando até chegar no 13. Olha o que ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, com os judaizantes, aqueles que queriam impor costumes judaicos à prática cristã. Versículo 3: pois nós é que somos a circuncisão, nós somos o povo da aliança de Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Agora perceba, de quem que Paulo vai começar a falar agora? Dele mesmo. Ele começa agora a citar ele mesmo. Então ele começa a dizer: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ponto. Paulo está dizendo: aquilo que eu era, aquilo que eu vivi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu passei, não importa mais. O que foi, foi. O que aconteceu, aconteceu. A vida agora segue para frente. Paulo está dizendo dele mesmo como exemplo. Ele mesmo como exemplo daquele que, prosseguindo para o alvo, não vai ficar olhando para trás. Há coisas boas que ele citou, um fariseu irrepreensível. Há coisas ruins que ele citou, perseguidor da igreja. Porque a vida é assim. Na vida há coisas boas e ruins, coisas positivas e negativas. O que Paulo está dizendo é: não dá para prosseguir a estrada da vida olhando para trás. E ele se coloca como exemplo. Ele vai demonstrar que houve coisas boas, mas também coisas o quê? Ruins na sua vida. E o que ele faz então diante das coisas boas e ruins?
nem se vangloria pelas coisas boas, e nem se lamenta pelas coisas ruins. Vou repetir para você o que ele está dizendo: não vou me vangloriar por aquilo que aconteceu de positivo, mas também não vou ficar me lamentando por aquilo que aconteceu de negativo, porque a vida segue à frente, e eu então preciso olhar para frente. Eu preciso seguir a corrida da vida olhando para frente. Não é possível segui-la olhando a todo tempo para trás. Não pense que a vida de Paulo foi uma vida fácil. Nas aulas de quinta-feira, estudamos as epístolas de Paulo, Atos dos Apóstolos. E se você pensa que Paulo se converteu e saiu pregando, você está muito enganado. Da conversão de Paulo à primeira viagem missionária, que não foi nem ele que foi chamado, foi Barnabé, e Barnabé que o levou até Antioquia para a primeira viagem missionária. Barnabé é o pai ministerial do apóstolo Paulo. Ele foi apadrinhado por Barnabé. Foi Barnabé que se lembrou dele. Da data da conversão de Paulo, a primeira viagem missionária, apadrinhado pelo Barnabé, passou 13 anos. Aliás, 17 anos. Um período de 17 anos em que Paulo ficou encostado. E sabe por que Paulo ficou encostado por 17 anos? Sabe por que ele não teve espaço para pregar em Jerusalém? De onde ele era, de onde ele viveu, ele foi para a Arábia, ficou na região da Arábia por 4 anos, depois foi para Tarso, da onde ele era, ficou mais 13 anos lá. E sabe por que Paulo ficou tão distante da igreja de Jerusalém? Porque o passado de Paulo o acompanhava. Ele era o perseguidor da igreja. A igreja de Damasco não confiava em Paulo. A igreja de Jerusalém não confiava em Paulo. Porque até há pouco tempo atrás ele estava o quê? Perseguindo as pessoas. E agora ele queria estar pregando. Mas quantas famílias foram prejudicadas? Quantas famílias foram injustiçadas neste processo? Paulo então foi aconselhado em Jerusalém a ir lá para Tarso, lá para a Ásia Menor. Ficou 13 anos lá, mas ele já tinha passado outros 4 na região da Arábia. E por que ele faz tudo isso? Por conta disto. Não é só a sua vida que era difícil. Paulo também fez coisas ruins. Paulo também sofreu um preconceito no início do seu ministério, um afastamento, uma reserva, sem muito espaço. E o que Paulo fala? Fala da vida dele, de que ele precisa olhar para frente. Pode ficar olhando para trás. Pode ficar se lamentando por aquilo que foi e por aquilo que aconteceu. E veja que Paulo esperou muito mais do que você tem esperado, talvez pelas dificuldades da sua vida. São 17 anos. São 17 anos até a poeira abaixar. São 17 anos até Barnabé ter a segurança que agora dá para trazer Paulo. Agora dá para chamar, porque já está há 17 anos convertido, já está há 17 anos dando bom testemunho, então não vai mais recair sobre ele desconfianças. Vão poder confiar nele. Já faz 17 anos que ele perseguia a igreja, já faz 17 anos que ele era fariseu, a vida já havia mudado. Paulo estava obedientemente, embora distante de Jerusalém, dos apóstolos, do palco da cristandade, mas ele estava obedientemente esperando e servindo a Deus com fidelidade. A vida real é assim, irmãos.
A gente recebe a promessa de Deus, a gente quer que 2 anos ou vai ou não vai. Aí diz, não, Deus prometeu, já faz 2 anos que eu estou esperando, 3 anos. Irmão, 17. Amém? E olha que você não é um apóstolo Paulo. Eu não sou um apóstolo Paulo. 17 para Paulo. 17 para chegar o momento da primeira viagem missionária. O que Paulo fez na Arábia? O que Paulo fez em Tarso? Não tem registro na Bíblia. Ele está o quê? Fora do holofote da cristandade. Ele está encostado, ele está fora do palco da cristandade. Não tem registro do que ele andou fazendo 4 anos na Arábia. Ninguém sabe o que ele ficou fazendo 13 anos em Tarso. Ficou no absoluto o quê? Anonimato. E quando você iria imaginar que um homem encostado por 17 anos desde a sua conversão seria aquele que escreveria 70% de todo o Novo Testamento? Quando que você ia imaginar isso? Que alguém encostado por 17 anos seria a pessoa escolhida por Deus para escrever 70% do Novo Testamento. Para escrever dos 27 livros do Novo Testamento, o livro doutrinário mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Romanos, a Epístola aos Romanos, é considerado a principal doutrina, a principal epístola doutrinária da Bíblia Sagrada há 1500 anos na história da cristandade. Desde o século V, se escreve que Romanos é a principal epístola doutrinária de toda a Bíblia Sagrada. Vem os reformadores, 1000 anos depois, escrevendo o quê? Que Romanos é a principal epístola doutrinária de toda a Bíblia Sagrada. E vem gente agora como Russell Shedd e John Stott, contemporâneo a nós, o Shedd morreu há pouco tempo, escrevendo o quê? Que Romanos é a principal epístola doutrinária de toda a Bíblia Sagrada, escrito por Paulo, encostado, 17 anos, esquecido, e é ele que Deus escolhe para escrever entre as epístolas a epístola aos Romanos. Amém? E é isso que Paulo estava dizendo. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses para você. A vida segue. A vida continua. Não dá para viver olhando para trás. Não dá para viver preso ao passado. Tem que olhar para frente. Tem que caminhar adiante. O que Paulo está escrevendo, e é o que escolhemos para pregar hoje em Filipenses, é um testemunho da sua própria vida. Ele é a testemunha daquele que não ficou preso ao passado, daquele que não ficou olhando para trás, daquele que olhou para frente. É ele que vai escrever, por exemplo, lá em Romanos 8, que as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. É ele que escreve isso. Ele mesmo. Testemunho da sua vida. O que passou, passou. O que ficou, ficou. A vida tem que caminhar adiante. Coisas novas de Deus virão sobre um passado triste, de lágrimas e de dor. Esta é a mensagem de Paulo. Um novo tempo de Deus virá. Um novo acontecimento de Deus virá. Eu vou ler para você, na tradução contemporânea da Bíblia Mensagem, este versículo 13
e 14. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas, olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e eu não vou voltar atrás. A grande pergunta que fazemos nesta noite é: para onde corre a tua vida? Porque se a tua vida corre em direção a Deus, se esta for a tua vida, se a tua vida corre em direção a Jesus, Deus está lhe dizendo: o que ficou para trás, ficou. A vida tem que voar. Eu falo se, porque nem toda a vida de todo mundo corre em direção a Deus. Amém? Nós temos que saber que isso é uma realidade. Mesmo gente dentro da igreja, está dentro da igreja, mas a vida dele não corre em direção a Deus. A vida dele corre em direção aos seus próprios desejos e aos seus próprios interesses. Ele pensa que pode usar a Deus como um trampolim para coisas que ele quer. Isso é um grande engano, porque se você às vezes não consegue enganar nem a sua própria família, quem dirá Deus? Mas tem gente que pensa que engana Deus. Ele quer usar Deus para atingir algo que ele quer. Então esse tipo de gente é o tipo de gente que não caminha em direção a Deus. Então não é para esse público que Deus está falando. Deus está falando para o público que Paulo escreve, aqueles que estão caminhando em direção a Cristo, em direção a Deus. Então ele está dizendo: se você está caminhando em direção a Jesus, esqueça o que ficou para trás, olhe para Deus e caminhe na direção do Senhor. Amém? Muito bem. Diante disso, eu proponho a você 3 passos ensinados por Cristo para que possamos olhar para frente e não caminhar mais olhando para trás. Primeiro passo, abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 ao versículo 10. Nós chamaremos este primeiro passo de confissão. Primeiro passo para superar o passado, primeiro passo para que o passado passe é a confissão. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a quem? A nós mesmos. E a verdade não está em? Quer dizer, você está mentindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos quem mentiroso? Deus. Fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra o quê? Não está em nós. Resumindo, português claro, Deus está dizendo: todo mundo erra, inclusive você. Não importa o que aconteceu na sua vida. Todo mundo erra, mas você também erra. Todo mundo é mau, mas você também é mau. Você também machuca, você também ofende, você também pega. Que Deus está me salvando é daquela hipocrisia de Adão e Eva, que um joga a culpa pro outro. Adão, por que você se
respondeu? Foi a mulher. Mulher, foi a serpente. A mulher que tu me deste me enganou, me deu o fruto e eu comi. A mulher disse, a serpente me enganou. O que Deus está rompendo é com essa mentira. Coisas ruins acontecem, sofremos na vida, erram contra a gente, praticam injustiça, nos humilham, mas nunca se esqueça, você também erra com outras pessoas. Então Deus está dizendo, antes de apontar o dedo para alguém, lembre-se que você também erra. E nesse ponto, Deus chega chegando. Ele diz, primeiro, se você disser o contrário, você é mentiroso. E se você insistir, dizendo que é o contrário, está me chamando então de mentiroso. É isso que nós temos aqui no versículo 8. 5. No versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a quem? E não há verdade nas suas palavras. Vai insistir? Se afirmamos que não temos cometido pecado presente, agora, que não pecamos, fazemos de Deus o quê? Mentiroso. E a palavra de Deus não está em você. Confessar, portanto, irmão, é atingir a compreensão bíblica e de Deus, de que todos erramos, todos pecamos e todos, sem Deus, somos essencialmente maus. Porque é isto que o trauma faz. O trauma vitimiza as pessoas. A vitimização é um processo traumático que precisa ser tratado. Porque a vitimização é um processo de autodefesa daquele que foi ferido na vida. Então, para se defender, ele se habitua a sempre se vitimizar. A vitimização na fala é expressa em que a culpa sempre são das pessoas. A culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu irmão, a culpa é da sua irmã, a culpa é do seu marido, é do seu avô, da sua avó, do seu vizinho, do seu pastor, da igreja. A culpa é de todo mundo, só não é sua. Isso é um processo patológico. Isso é um processo patológico de vitimização. Todo mundo é culpado. O único que não é culpado de nada é você. Porque é este processo de vitimização que te permite condenar todas as pessoas. O que Deus está dizendo não é que eles não erraram, não é que eles não cometeram injustiça, não é isso. O que Deus está dizendo eles erraram, mas você também erra. Eles pecaram, mas você também peca. Eles foram maus, mas você também tem as suas maldades. E então Jesus diz, faz o que agora diante disso? Confessa a Deus e diz, Deus, eu também erro. Erraram contra mim, mas eu também erro. Pecaram contra mim, mas eu também peco. Tenha misericórdia deles, mas tenha misericórdia de mim também. Converta o coração dele ou dela, mas converta também o meu coração. Muda a vida dele, mas também muda a minha vida. Fala com ele, mas continua também falando comigo, porque eu também peco. E quando a minha oração deixa de ser uma vitimização, de condenação do outro, e passa a ser uma oração de confissão, dizendo, Deus, erraram, mas eu também erro,
pecaram contra mim, mas eu também peco. Fizeram injustiça comigo, mas eu também cometo injustiça com outros. Diz a palavra de Deus: Deus perdoará os vossos pecados e purificará a vossa alma de toda a iniquidade. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão é libertação. Libertação. Libertação porque eu saio de uma postura só de acusação, só de apontar o dedo e só de me lamentar pelos outros, e eu atendo à realidade de que sem Deus, sem a graça e a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos perdidos, mortos. Tiago capítulo 5 e versículo 16. Perceba o que acontece com aquele que resiste confessar, com aquele que insiste a acusar o outro, a apontar o dedo ao outro, a dizer sempre do outro e nunca olhar para si. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Adoece a alma. A vitimização adoece o coração, adoece a alma. Tiago dizia: confesse segundo João. Veja também que você erra, veja também que você peca, veja também que você comete maldades. Confesse, Deus vai te curar. Temos que reconhecer o trauma, o passado que não passa, não é só uma questão de convencimento lógico. O trauma, o passado que não passa, pode sinalizar um adoecimento psíquico. Adoece a cabeça, adoece o corpo, adoece a alma, pela amargura, pelo rancor, pelo ódio. Tiago está dizendo: Deus pode curar. O primeiro passo é confessar, é olhar para dentro de você, é ver que outros também erram, mas você também erra. Os outros pecam, mas você também peca. Os outros cometeram injustiça, mas você também comete. E se você também comete diferentemente, mas também comete, e se você também é mau, diferentemente, mas também é mau, então dobre o teu joelho e peça a Deus perdão por você, pelo outro. Peça misericórdia por você, pelo outro. Peça graça de Deus. Então volto a repetir. Primeiro ponto que Deus lhe diz hoje: todos nós erramos. Todos nós pecamos de maneira diferente, mas todos temos a nossa parcela de contribuição de maldade na vida de alguém. Tenha certeza. Todos nós temos uma parcela de maldade depositada na vida de alguém. Pode não ser na vida daquele que nos feriu, mas na vida de alguém sempre temos uma parcela de maldade depositada. E nesse ponto, sabe quem são as principais pessoas que nos ajudam a identificar isso? Quem vive debaixo do seu teto. Se você acha que você não erra,
me permita ouvir sobre você quem vive debaixo do mesmo teto com você. Quem vive debaixo do mesmo teto sabe sinalizar de maneira bem clara toda a sua maldade, toda a sua perversidade, o quanto você também fere, o quanto você também machuca, o quanto você também ofende, o quanto você também é grosseiro, mal educado, duro. Então não é você, é quem vive com você que vai poder dizer. E perceba que é por isso que a gente briga às vezes, porque não é agradável ouvir do outro aquilo que a gente anda fazendo. É mais confortável a vitimização. O culpado é sempre o outro. Mas quando se ouve o outro então sinaliza coisas que a gente não quer ver. É isso que Deus está dizendo. Seja sensato. Você também erra. Você também peca. Você também ofende. Você também machuca. E se você tem uma parcela de maldade sempre na vida de alguém, saiba que a parcela de maldade do outro na sua vida também é o reflexo da sua maldade na vida de outra pessoa. E que o outro, você, todos, indiscriminadamente, todos precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus perdão e misericórdia por tudo que somos e fazemos. Amém? Segundo passo. Primeiro, confessar. Segundo passo, arrependimento. E não pense que o arrependimento é um processo agradável. Não pense que o arrependimento é um processo prazeroso. O arrependimento é um processo de dor, de sofrimento. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu quero ler primeiramente para você, na tradução contemporânea da Vida Mensagem. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 7,10. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos por ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorso, que pode levá-lo a um estado terminal. Então, se você acha que era a alegria que te levava a Deus, eu digo também, não só a alegria. Deus tem um caminho que passa pela tristeza e pelo sofrimento. Na versão da sua Bíblia talvez esteja escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Deus tem caminhos, sim, que passam pela tristeza. Deus tem caminhos, sim, que passam pelo sofrimento. Porque o caminho que nos conduz ao arrependimento é um caminho de dor e de sofrimento. Não é agradável. Não é prazeroso. Dói, machuca. Mas precisamos viver tristezas nesta vida para que encontremos o caminho do arrependimento. Não é gostoso saber que você não é quem você pensa que você é. Não é gostoso saber que Deus tem uma outra opinião sobre quem você é. Isso entristece, isso machuca, isso fere. Não
Não é gostoso ouvir 1 João capítulo 1, Deus dizendo para você: não discuta comigo, você é pecador e ponto final. Não teime comigo. Isso não é agradável. Você não gosta de vir na igreja para Deus chegar e dizer: olha, antes de falar do outro, eu quero só que você saiba de uma coisa: você também é pecador. Antes de se lamentar do outro, saiba de uma coisa: você também é mau. Se você discordar, você está mentindo, e você está querendo me fazer mentiroso como você é mentiroso. Isso não é algo agradável. Mas é esta verdade que machuca, é esta verdade que fere, que vai me levar a um caminho de arrependimento. Quando então nós confessamos os nossos pecados, quando então reconhecemos a nossa parcela de maldade na vida do outro, isso gera o quê? Tristeza. Isso gera o quê? Dor, sofrimento. Mas a Bíblia diz: é uma dor e um sofrimento operado por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. É uma dor e sofrimento do trabalho de Deus. E qual é o objetivo de me fazer sofrer e de me fazer sentir a dor da maldade, da parcela de maldade da minha vida, da minha parcela de maldade na vida do outro? Qual é o objetivo de Deus? Me levar ao arrependimento. Dobrar os meus joelhos e pedir a Deus também perdão. Pedir a Deus misericórdia e pedir a graça do Espírito Santo sobre a minha vida. Como fica Deus nessa situação? Deus que está ouvindo a minha confissão, Deus que está trabalhando neste processo de dor. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus perdoa. É claro, irmão, que Deus não se esquece. Amém? Deus não tem uma amnésia e Ele não se lembra mais do que você fez. Mas o esquecimento é utilizado como uma forma, um mecanismo de rompimento. Ok? O esquecimento é tratado como uma forma de rompimento. Quer dizer, o que passou, passou. É aquilo que Paulo estava dizendo lá em Filipenses. Aquele que corre para o alvo não pode ficar olhando para trás. Então passou, terminou, acabou. Agora a gente olha para frente. Agora a gente é tão ruim, que Deus perdoa, Deus se esquece, quer dizer, rompe, mas a gente mesmo não se perdoa. Como que a gente é ruim? Olha como que a gente é ruim. Deus nos perdoa, mas nós mesmos o quê? Não nos perdoamos. Porque é isso que é o trauma do passado. O trauma do passado é só dois caminhos: ou você não perdoa o outro, ou você não perdoa a si. É só isso. Trauma do passado é só isso. É um caminho só com duas direções. Ou você está preso ao passado porque você não perdoou o outro, e você ainda não perdoou o outro porque ainda você se acha ainda melhor do que o outro. E é por isso que a gente está falando da confissão. Sempre há uma parcela de maldade sua na vida de alguém. Ou você não perdoa a si mesmo. Você mesmo não se perdoa. E esta ausência de perdoar ao outro ou de se perdoar faz com que você fique o quê? Preso, incapaz de prosseguir a
vida não flui, a vida não acontece. E sabe quem é o encosto que não deixa a vida acontecer? Você mesmo. Você é o encosto. Você é o encosto que não deixa a vida fluir. Você é o encosto que não deixa a vida acontecer. Não é o sal grosso, não é a água benta, não é a promessa, não é a campanha. Tem que se converter, irmão. Tem que nascer de novo. Amém? O problema é isso. Tem que nascer de novo, tem que se converter. Não adianta fazer promessa, fazer voto, fazer campanha, ir lá no corredor dos 318, queimar a oração no monte. Não adianta se o coração não está convertido. Porque, irmão, quem não perdoa o outro e não se perdoa, não conhece ainda o caminho da misericórdia e da compaixão. Amém? Então, quem vai para o céu desse jeito? Conhece a cruz de quem? Desse jeito. Que cruz que você conhece? Se não perdoamos o outro e nem a nós. Isso é tão sério para o Evangelho, tão sério que na oração do Pai Nosso, Jesus incluiu os seguintes dizeres: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoamos aos nossos. Quer dizer, se eu não perdoo, faça o que então, Deus? Perdoe também não, Deus. Ou me perdoa só na medida que eu estou o quê? Perdoando. É isso que você ora. Você pode não parar para pensar, mas é isso que você está pedindo para Deus. Me perdoa, Deus, somente no limite que é o meu perdão para com as pessoas. E se eu não perdoar, não me perdoe também. Se eu não for misericordioso, não tenha, Deus, misericórdia da minha vida também. Se eu não tenho compaixão pelo outro, não precisa ter compaixão pela minha vida. Agora, por que Jesus faz isso? Por que Jesus insere esta palavra desse jeito na oração do Pai Nosso? Porque isso para Deus é fundamental. Fundamental. Não haverá uma relação com Deus, não haverá uma vida cristã, um novo nascimento que não passe por isso, que não passe pela busca, desejo e anseio de ter um coração convertido, misericordioso, bondoso, que perdoa e por isso também é perdoado por Deus. Então, irmão, não é uma questão de encosto. Encosto é tentar procurar serpente no pecado que é seu no Éden. Entendeu? Encosto, trabalho de bruxaria enterrado no quintal da sua casa, é tentar achar um culpado pelo pecado que é seu. Foi isso que Adão tentou fazer, achar um culpado pelo pecado que é dele. Eva tentou achar uma culpada pelo pecado que era dela. É isso que a gente faz. Sempre procurar algum culpado, ainda que o culpado seja o diabo. Não quero culpar as pessoas, culpa o diabo então. É isso que Adão e Eva fizeram. O diabo já é ruim mesmo, né? Como diz o ditado, o que é uma ferida para quem está leproso? Né? Ele já é ruim mesmo, faz um monte de coisa ruim, culpa ele também. Foi a serpente, Senhor, foi a serpente que me enganou. A questão não é encosto, irmão. A questão é que em dados momentos da vida, isso acontece com você, acontece comigo, em dados momentos da vida a gente tem que dobrar o joelho e pedir para Deus perdão, para Deus converter o coração. Amém? Ser cristão é isso, é ter essa sensibilidade de que há momentos que tem que dobrar o joelho e dizer: Deus, tenha misericórdia, me faça nascer de novo, porque eu estou num caminho longe do teu evangelho. Estou num caminho de amargura, de rancor,
de impiedade, de perversidade, então Deus me salva, me perdoa. Isso é confissão, isso é arrependimento, isso é ser cristão. Ser cristão, um processo doloroso, sofrido. Não é agradável descobrirmos que estamos andando longe da cruz de Cristo. Não é agradável descobrirmos que depois de tantos anos na igreja, estamos tendo atitudes de pessoas que não conhecem a Deus. É um processo doloroso, mas é uma operação do Espírito Santo, que me fere, que me machuca, que me entristece, com um objetivo de que eu dobre os meus joelhos e eu peça a Deus perdão, e o meu coração se arrependa, e a minha vida seja convertida, e eu possa trilhar de novo o bom caminho do Evangelho debaixo da luz de Cristo. Aleluia. Por isso que nós tínhamos lido lá o que Tiago falou: quando a gente não faz isso, a gente vai ficando doente. Confessai os vossos pecados, orai uns pelos outros, para que sejam curados pelo Espírito Santo. O terceiro e último caminho, agora propriamente dito, é perdoar o outro. Não é um processo de arrependimento. Primeiro eu preciso ouvir e sentir o perdão de Deus. E se Deus me perdoa, eu também preciso me perdoar. Se Deus rompe com o meu passado, dizendo eu não me lembrarei mais, eu me esquecerei, eu também tenho que romper com as minhas culpas passadas. É um reflexo do que Deus está fazendo na minha vida. Mas agora, este perdão que eu recebi de Deus, eu preciso estender ao outro. E a coisa mais comum para quem não entende o que é perdão é achar que quando você perdoa, você está fazendo um favor para alguém. Se você acha que perdão é isso, você não sabe nada do que é perdão. Você acha que você perdoar alguém é fazer um favor para uma pessoa? Você não sabe o que é perdoar. Sabe quem é a pessoa mais beneficiada quando você perdoa? É você mesmo. Porque sabe o que é perdão? Sabe o que é perdão em termos psicoterapêuticos? Perdão é não permitir que a maldade do outro adoeça o seu próprio coração. É isso que é perdoar. É não deixar que a maldade do outro adoeça a minha alma. É não deixar que a mentira do outro adoeça o meu coração. Porque é a ausência de perdão que aos poucos vai te fazendo tão mal quanto a pessoa que você não perdoa. Sabe o que Jesus estava fazendo quando na cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? O que Jesus estava fazendo era não permitir que a maldade dos homens adoecesse o seu coração. É dizer, não somos bons por causa dos outros. Não somos amáveis por causa do amor dos outros. Não somos gentis e educados por causa da educação dos outros. Amamos e perdoamos porque somos amados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por Deus que perdoamos. É por Deus que estendemos a mão. É por Deus que temos misericórdia e compaixão. É sempre por Deus e nunca pelo outro. Quando alguém pensa que perdoar alguém
é fazer um favor a esta pessoa, você está fazendo um grande desfavor a você. Sabe por quê, irmão? A maldade não vai ficar no coração do outro. A maldade vai ficar no seu coração. Isso é tão real, que até a sabedoria popular já entendeu isso. O ditado popular diz: aquele que bate o quê? O que acontece com aquele que bate? A maldade fica dentro dele? O ódio fica dentro dele? Ele o quê? A maldade fica no coração de quem? Isso. Está entendendo? Até a Dona Maria que lavava roupa no rio já entendeu isso. Que o ditado popular não é feito na faculdade, não é feito na universidade. Ditado popular é feito no campo, na roça, na beira do rio. Ditado popular vem da cultura do pescador. O ditado popular vem na boca daquele que sequer às vezes sabe ler e escrever, mas ele entende a vida porque ele observa a vida. E o ditado popular já dizia: aquele que bate esquece. A maldade não fica nele, a maldade fica em você, que apanhou, não perdoa e guarda aquele ódio dentro do seu coração. E vai ficar lá, irmão. Vai ficar guardado lá até o dia em que você resolver perdoar e colocar para fora a maldade que colocaram dentro do seu coração. Uma outra pessoa disse: perdoar é jogar para fora o lixo que jogaram dentro de você. Alguém foi e jogou lixo dentro de você, da ofensa, da humilhação, do ódio. Ele vai e joga lixo dentro de você. Ao invés de você pegar e jogar para fora, você faz o quê? Guarda o lixo da ofensa, guarda o lixo da humilhação, guarda o lixo do ferir, da perversidade. E aí você vai montando lá diversos lixos que você vai acumulando e vai guardando. Sabe quem que vai ficando tudo sujo, irmão? Não é ele que está jogando, não. Quem vai ficando com o coração todo sujo de lixo, de maldade e de perversidade é você. Porque tudo quanto é lixo que joga, você guarda. Tudo quanto é lixo que joga, você guarda. Aí o coração vai ficando como, irmão? Como que sorri desse jeito? Como que tem felicidade desse jeito? Imagina numa casa, irmão, como que se vive bem? Todo mundo atirando lixo para dentro da sua casa e você guardando todo o lixo que todo mundo joga. Aí a gente quer que Deus faça o quê? Isso, né? A gente gosta de fazer Deus o nosso empregado. É isso que a gente mais gosta. Vem, Espírito Santo, e faz o quê? Só que hoje, gentilmente, Deus está pegando a vassoura e entregando para você. E está dizendo: então, filho, sabe quem tem que limpar? É você que tem que limpar a casa. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Gentilmente, educadamente, Deus está falando isso com você. Eu te dou a vassoura chamada perdão. Agora você venha varrer e limpar essa casa de tudo o lixo que jogaram dentro de você. Há 3 coisas que nós precisamos fazer hoje. Primeiro, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Amém? Erraram com a gente, mas a gente também erra com os outros. Nos feriram, mas a gente também fere os outros. Confessar os nossos pecados. A confissão nos leva a um caminho doloroso. Um caminho doloroso de arrependimento, em que Deus nos perdoa e fala como Hebreus que lemos,
10:17. Deus nos perdoa e faz o quê? Se esquece. Se esquece como sinal de rompimento. Só que você também precisa esquecer. Você também precisa colocar uma pedra em cima e não se ferir mais, não se machucar mais por aquilo que aconteceu. Não adianta Deus te perdoar e você não se perdoar. Não adianta Deus te perdoar e você não viver o perdão de Deus. Então, se Deus está lhe dizendo, eu me esqueço dos seus pecados, pega todos os seus erros, pega todas as suas maldades que já foram confessadas a Deus, já foram confessadas em oração, coloca uma pedra em cima e prossegue com a vida adiante para a glória de Deus. Para de ficar olhando para trás. Arrependimento. E uma vez, portanto, que eu me perdoei, agora eu faço o quê? Vou jogar para fora todo o lixo que jogaram dentro do meu coração. Não vou guardar nada que não preste. Não vou guardar nada que seja ofensa, humilhação, dor ou sofrimento. Eu vou jogar tudo para fora. E como eu faço isso? Como que eu faço isso? Perdoando. Amém? Em qualquer uma dessas 3 etapas, qualquer dificuldade em qualquer uma dessas 3 etapas, Deus está ao teu lado para te ajudar. Amém? Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ajuda em nossas o quê? Em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E permita então dizer, Deus sabe que a gente é bicho ruim. Deus sabe. Deus sabe que a gente é duro de confessar, a gente é duro de arrepender-se, a gente é duro de perdoar, e por isso que em todas essas 3 etapas, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos abraça para que confessemos a Deus os nossos pecados, para que nos arrependamos num processo doloroso de sofrimento, mas nos arrependamos para sentirmos e vivermos o perdão de Deus para a nossa vida, para que uma vez curado em nossa alma, não permitamos que o lixo deixado por outras pessoas em nossa vida fique no nosso coração, mas iremos lançar o lixo para fora, dizendo, Deus, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus, e eu faço tudo isso porque Paulo me diz que esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, prossigo adiante para o alvo da soberana vocação em Jesus Cristo nosso Senhor, para a glória de Deus. Você pode adorar o Senhor por isso, você pode glorificar a Deus. Então se coloque em pé, querido. Vamos orar a Deus neste momento, vamos orar ao Espírito Santo nesta hora, e começaremos a nossa oração não acusando o outro, não apontando o dedo do outro, mas confessando os nossos pecados, confessando a nossa parcela de maldade também na vida de outras pessoas.
porque nós também ofendemos, também machucamos, também erramos, também pecamos, mas hoje estamos aqui para dizer: Deus, tenha misericórdia também de mim, Senhor, tenha misericórdia dos meus erros, dos meus pecados, Senhor, me perdoa nesta noite, me perdoa, cura a minha alma, porque se confessarmos os nossos pecados e orarmos uns aos outros, diz a tua palavra, o Senhor curará o nosso coração, irá sarar a nossa alma. Vamos nos arrepender. Um processo doloroso de saber que não somos quem gostaríamos, que também machucamos e ferimos, mas isso nos leva ao arrependimento, a oração que entrega a Deus a alma, o coração que coloca tudo diante do altar do Senhor. O Deus que se esquece te diz: esqueça também do teu passado. O Deus que esquece o que passou diz: coloca uma pedra em cima. O que passou, passou, foi, terminou, acabou. Deus te perdoa, Deus te acolhe e Deus te diz: olha para Jesus nesta noite. Aonde está seguindo a tua vida, querido? Se a tua vida está seguindo para Jesus, a tua vida vai em direção à cruz. A cruz que perdoa, a cruz que acolhe, a cruz que abraça, a cruz que é misericordiosa, que é bondosa. E Deus te convida hoje, Deus te convida nesta noite a não correr olhando para trás, a não correr olhando para o passado. Olha para Jesus nesta noite, olha para a cruz de Cristo, confesse, arrependa-se e perdoe, confesse, arrependa-se e perdoe, e prossiga para o alvo, prossiga em direção à cruz, e um novo tempo de Deus acontecerá, um novo tempo de Deus será derramado sobre a tua vida. Feche comigo os teus olhos agora, vamos orar a Deus neste momento. Ore ao Senhor, diga a Ele: me perdoa, Deus, perdoe também os meus erros, perdoe também os meus pecados, Deus, perdoe também as minhas ofensas, a minha maldade, me perdoa nesta noite, Senhor, perdoa também as vezes que eu feri, perdoa também todos que eu machuquei com as minhas palavras, com a minha atitude, com o meu comportamento, me perdoa, Senhor. O meu coração se arrepende, o meu coração se derrama. Eu sei que tudo está sendo lançado no esquecimento nesta noite, e eu também vou colocar uma pedra em cima para um novo tempo de Deus sobre a minha vida. Adore ao Senhor nesta hora. Confesse. Perdoe. Coloca para fora o lixo que colocaram em você. Coloca para fora a maldade, a humilhação, as palavras duras. Coloca para fora nesta noite. Diga a Deus: eu perdoo. Eu perdoo pelo sangue de Jesus. Eu perdoo, Senhor.